Louvado seja Deus, o Espírito Santo, os anjos de Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nosso Jesus Cristo, fecha aquela porta para mim. Louvado seja Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Senhor, escutar nossas preces. Senhor, escutar as nossas preces. Louvado seja Deus, o nosso Pai maravilhoso, que é Jesus. Vamos rezar, vamos falar com os anjos do céu, com o Espírito Santo, os irmãos de luz, o nosso Pai. Embora. Louvado seja Deus, para sempre será louvado. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu vou entrar na sua poderosa presença. Posso, meu Pai? Eu posso entrar na sua presença, meu Pai? Ai, Deus, obrigado pela chuva que o Senhor está dando. Choveu a noite toda, ontem à tarde, hoje o dia, e obrigado, Senhor. Pela chuva veio sem vento, sem trovão, sem relâmpago. Só tenho, meu Pai, que agradecer ao Senhor, escutar os nossos pedidos. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu convido os anjos do céu para rezar comigo, escutar nossos pedidos, as nossas preces, que traga muitos anos de vida, saúde e proteção. Pai, escuta os nossos pedidos. Escuta, Jesus, os nossos pedidos, que é do fundo do meu coração, que tudo que eu faço, eu coloco o Senhor na primeira vez da minha vida. Porque quando a gente tem o Senhor, nós tem tudo. Nós tem tudo porque tem o Senhor com a gente. Quando o Senhor não está com a gente, nós não tem nada. Nada, 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 nada. O Senhor é tão santo, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom, Jesus. Pai, eu peço nessa hora, me dê força, saúde, proteção, me ajuda a caminhar do lado do Senhor. Meus filhos, os meus netos, os meus consolantes, obrigado por todos vocês que estão assistindo. Que Deus e o céu protege todos vocês e a mim de cá. Louvado seja o seu grande nome. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Gente, esse barulho desses homens conversando é aí no vizinho, viu? Não é aqui na minha casa, não. Eu quero agradecer a Deus por todos que estão pedindo bênção, reza. Que o Senhor traga muita saúde para nós todos. Que o nosso menino de Jesus traga felicidade para nós todos, a nossa saúde, o Espírito Santo, porque Deus, Ele envia os anjos do céu e o Espírito Santo para nós. Jesus, do alto que Ele está vendo, que é do céu, Ele desce também e fica na nossa casa. Ele fica na gente, Ele fica ao redor da gente, ao redor da nossa casa, do nosso trabalho. Ele dirige o carro pela gente.
Ele dirige o carro por vocês todos. Jesus, hora nenhuma, ele afasta de nós. Momento nenhum. Porque se Jesus afastasse da gente, nós não estaria ninguém aqui nessa terra. Ninguém, gente, ninguém. Tudo com Jesus, nada sem Jesus. Então, Jesus Cristo, nosso protetor, o nosso Deus, maravilhoso, lindo que Jesus é, quando você deitasse, não acordava com Deus. Desculpa aí. Então, tudo é Jesus. Se nós deitasse e a gente não acorda com Deus, ninguém estaria aqui. Nós dorme e acorda com Jesus. Ele que acorda, ele é quem faz a gente dormir. Ele é quem sustenta a gente. Ele é quem faz a gente se alimentar. Tomar o nosso café de manhã, almoço, janta. Por quê? Para nós não ficar fraco pela comida. Porque nós estamos sendo sustentados nas mãos de Deus. Então, nós é sustentado pela mão de Deus, por Deus, mas Ele envia a gente se alimentar para não ficar fraco sem comer. Veja, Ele sustenta a gente nas mãos dele e faz a gente comer para não ficar fraco. Então, para você ver como Deus é tão doce e tão bom na nossa vida. Tudo, quando a gente não come, a gente vai ficar num fraco. Parou para pensar? Tira um dia sem você se alimentar, para você ver como você fica fraco. Então Jesus, ele sustenta a gente nas mãos dele e faz a gente comer para não se sentir fraco. Então, se todo mundo do nosso Brasil, todas pedra preciosa, porque nós todos somos uma pedra preciosa a Jesus Cristo, porque nós é filho de Jesus. Jesus, hora nenhuma, minuto e segundo, ele não quer que a gente fique doente. Ele não quer que a gente fique fraco. Então, a gente deve tomar o seu café da manhã, almoçar meio-dia e jantar à noite. Mas antes de almoçar e tomar o café e jantar, ele pede o quê? O que é que Jesus pede da gente? Colocar os cafés na mesa, o almoço, a janta,
e convidar Jesus para tomar o nosso café junto com Jesus. Pedir a proteção, que nunca falte o pão de cada dia para nós todos. Mas nós não devia falar com Deus assim: Senhor, não deixa o nosso pão faltar na minha casa, na minha mesa, para minha família. Pedindo-me isso para não faltar o pão de cada dia na nossa mesa, mas também deve pedir que nunca falte o pão de cada dia nas mesas dos nossos irmãos, no nosso Brasil. Porque nós temos o que comer, graças a Deus. Mas será que o outro irmão, na casa dele, não está faltando nada? Parou para pensar? Que o que a gente não quer para nós não daria para o nosso irmão. Porque lá ele tem família, tem criança, tem adulto. E ele mesmo, que a gente dizer assim: Senhor, faça o pedido ao Senhor, que nunca falta o pão da nossa casa, na nossa mesa. Comida não deixe faltar nunca. Mas também, Jesus, não deixe faltar nunca a comida para a mesa dos meus irmãos. Porque você conhece o que tem dentro da sua casa. Jesus conhece também o que a gente tem. Jesus, ele conhece também o que tem na mesa do seu irmão. Mas quando a gente está pedindo, agradecendo que nunca falta o pão de cada dia, e obrigado, Jesus, pelo nosso pão que tem na minha casa para meus filhos, também obrigado, Jesus, que tem na mesa dos meus irmãos que nunca falte o pão de cada dia para eles. Aí nós estamos colocando Jesus pedindo pela gente e por nossos irmãos de dentro do nosso Brasil. E fora do Brasil, porque lá tem os irmãos da gente. Lá é os nossos irmãos. Porque só existe um Deus. E ele fica feliz quando a gente pede que nunca falta o pão de cada dia para nós. Também nunca falta o pão de cada dia para o outro irmão. Então Jesus, ele fica feliz da conta. Por isso. Porque Deus, ele dá sabedoria para nós e dá para o outro. Quando a gente tem amor aqui dentro do nosso coração, nós temos amor pelo próximo. Porque tem amor aqui, tem amor pelo próximo. Mas se você não tiver amor aqui dentro, se alimenta, come, tudo que você faz, nunca deseja o mal para seus irmãos, Deus, ele fica triste com nós. Por que não pedir ajuda para o seu irmão? Não pedir um bocado para o seu irmão, a saúde e a proteção? Só pede para nós só? Será que está certo? Está erradíssimo. Porque a gente deve ser inteligente, ter sabedoria para falar com Deus, pedir para nossa casa, mas pedir pelos outros também que estão ao nosso redor. Deus não quer isso da gente. Nós temos que ter mais sabedoria. Por mais que você reze para você, eu rezo para mim, mas nós não estamos colocando nossos irmãos na presença de Deus. Não está pedindo por ele também. Às vezes ele não é tão inteligente que nem eu e você.
Mas a gente tem que ter sabedoria, você tem de lá, eu tenho de cá. Então, duas pedras que se encontram, eu e você, faz o nosso Brasil subir e os nossos irmãos ser amados por Deus. Porque se você sabe que tem um dos seus irmãos doente no hospital, e eu peço, Senhor, me dê sabedoria, saúde e proteção. Senhor, dê sabedoria, proteção para aqueles que estão doentes, meu Deus. Que está no leito do UTI, que está incubado, que acabou de fazer uma cirurgia. O Senhor leve a cura para eles. Dê a sabedoria para eles. Traga ele feliz, santo e salvo para sua casinha. Aí Jesus faz o quê? Pela nosso pedido, que a gente pediu, abençoa nós e abençoa todos eles. Porque quantas pessoas hoje faz cirurgia no mundo todo? Parou para pensar? Quantos está incubado? Quantos está no UTI? Milhões e milhões de gente. Quantos que já fez partida para Deus? E os entes queridos ficou na dor, no sofrimento, chorando sem parar. Quando a gente pede para a gente, nós pedimos para os nossos irmãos também. Jesus, ele vai agradecer a mim, a vocês, todos. Então faça isso para os seus irmãos. Vamos fazer junto, pedindo a Deus, o Espírito Santo, os anjos, os bons irmãos de luz, que todos estão ao redor da gente, que está com a gente. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele dá para nós e nós devolve pedindo as bênçãos para nós e pedindo as bênçãos para o nosso Brasil todo. É isso que eu peço a todos, a vocês. Vou ficando por aqui. Amanhã até mais. Fica com Deus. Milhões de beijos para vocês, minhas pedras preciosas.